próxima apresentação será da Polint Raiko, que vai falar de tecnologia em composites para a linha náutica. Antes de eu chamar o palestrante da Polint Raiko, eu gostaria de mencionar mais uma vez que essa semana toda, né, de hoje até quinta-feira, nós teremos os painéis setoriais online. Hoje a gente já teve no bloco da manhã algumas palestras sobre mercado e norma, tivemos o painel isolamento térmico e agora estamos com o painel náutico. E tem toda uma grade de eventos para terça, quarta e quinta-feira. Então, esses painéis estão abordando mercado automotivo, poliureia, energia eólica, entre vários outros. Então, eu chamo agora, para fazer a apresentação da Raiko, o palestrante Paulo Souza. Paulo, seja muito bem-vindo. Externo aqui meus agradecimentos à ArtSim, não só pelo convite, mas pela confiança, né, e por toda a organização do evento. Então, como a Simone mencionou, estou aqui representando o corpo técnico da Polint Raiko do Brasil, o qual eu atuo como assistente técnico. E hoje eu quero compartilhar com vocês tecnologia em compósitos para a linha náutica. Passar um pouco do nosso portfólio de produtos desenvolvidos especificamente para essa linha de segmento. Então, a Polint Raiko no Brasil, ela está situada em Mogi das Cruzes, né, onde nós temos uma planta de 324 mil metros quadrados, e esses 324 mil metros quadrados contemplam 244 colaboradores, né, onde 13 colaboradores estão concentrados no nosso centro tecnológico. O grupo está presente em vários continentes, né, temos 44 plantas, desculpa, e presente em vários locais do mundo. Aqui as nossas marcas registradas, né? Então nós temos algumas linhas específicas para esse segmento. Então, dentre elas, nós temos a linha da Polilite, linha Polidine e Enidine, né, que são linhas específicas para resina poliéster insaturadas. Né. Temos também a parte de gel coat, né, onde as marcas mais conhecidas, né, são o Norpol, Armorflex, Centergel e Poligel. Né. Mais para frente eu vou especificar, detalhar, né, onde cada linha dessa se enquadra para cada segmento. E além disso, nós temos a linha da Dion e Epovia, né, que são resinas éster vinílicas, né, dedicadas também para alguns segmentos, principalmente de anticorrosão. Então aqui nós temos, para a fabricação de gel molde, né, de moldes, nós temos duas linhas específicas hoje. Então nós temos a linha Norpol, GM, né, essa linha é um gel molde, né, éster vinílico, desenvolvido, né, para a fabricação de moldes, o qual exige alta resistência não só mecânica, mas química. Né? Então é um gel na cor verde, né, que é utilizado muito para a fabricação de moldes para vários segmentos, né, principalmente moldes de grande porte, que exijam aí uma durabilidade maior. Além do gel GM, né, que é o Norpol, nós temos a linha do Centergel. O Centergel é um gel molde também, mas um gel isofitálico. Né? Qual a diferença do gel Norpol, né, o gel GM, para o gel Centergel? O gel Centergel ele é vermelho e ele tem uma resistência boa também, a resistência química e mecânica, porém inferior quando comparado com o gel Norpol, que é o gel éster vinílico. Então, a diferença de um gel para outro, basicamente, está na sua base. Né? Então, o gel verde, o gel GM, ele é um gel éster vinílico, e o gel vermelho é um gel isofitálico. Então, essa linha específica, o gel verde, ele tem uma resistência maior em função da sua base. Então, o custo-benefício hoje é mais concentrado no gel GM em função da sua resistência a longo prazo. O gel isofitálico ele também tem uma boa resistência, porém inferior ao gel éster vinílico. Quais são as principais características? Né?
O gel Norpol ele tem um brilho, né, um brilho alto brilho, ele tem um alto HDT. O gel Norpol ele tem uma resistência mecânica vasta, né, uma resistência mecânica muito boa, quando se exige não só aplicações de grande porte, mas quando se exige alta tiragem de peças, né? Então é um gel muito bom e muito indicado não só para a linha náutica, mas para outros segmentos que exijam uma durabilidade maior quando utilizado. Tem umas características do Center Gel, assim como ele tem um alto brilho, ele tem uma resistência química e mecânica também, né, muito boa quando comparado com o gel verde, porém, conforme mencionado anteriormente, ele tem a durabilidade dele, o custo, a vida útil dele acaba sendo inferior quando comparado com o gel verde molde. As aplicações do gel molde. Então aqui são algumas recomendações para essas aplicações. Então nós temos aqui a catálise, né, que nós recomendamos aí pelo menos 1,25 até 2% de MEC, a uma temperatura ambiente que não ultrapasse, né, que não seja inferior a 18 graus. A pressão da pistola a gente recomenda pelo menos 60 PSI, né, e outras aplicações, outras recomendações que a gente recomenda sempre aplicar em 4 camadas, de pelo menos 0,2 milímetros de cada camada, até atingir 0,8 no mínimo, né? Então isso é o que a gente recomenda, né, para que você tenha um produto de qualidade e principalmente que tenha uma durabilidade maior, né, e conforme a gente recomenda o produto. Além disso, nós temos ali para a fabricação de moldes, nós temos também a linha de resina poliéster, né, que essas resinas são muito utilizadas para fazer o skin coat. Então, dentre as resinas do portfólio da Polint Raico, nós temos a Polilite 33411 e a Polilite LP 8847. Então, são resinas poliéster insaturadas, né, que nós temos tanto pré-aceleradas quanto não aceleradas. E essas resinas, principais características delas uma alta HDT, né, que é alta temperatura de termodistorção, né, uma ótima resistência a meios ácidos, né, são resinas de fácil molhabilidade, tem uma boa umectação quando aplicada, né, à fibra de vidro. Então são resinas que têm uma resistência muito boa, não só química, mas mecânica também. Então são resinas aí dedicadas para a fabricação de moldes. Além dessas duas resinas, né, que são resinas isofitálicas, nós temos a Polilite 33542-25, que é uma resina baixa contração. Aí vocês podem me perguntar qual que é a diferença, né, da resina 33542 para a resina 33, a Polilite 33411 e a LP 8847. A 33411 ela é uma resina isofitálica não acelerada, e a LP8847 é uma resina também não acelerada, porém nós temos também nas versões pré-aceleradas. Comparando com a Polilite 33542, a 33542 é uma resina já pré-cargueada, o qual ela tem uma característica de baixa contração. Quais os benefícios dessa resina? É uma resina que você consegue utilizar ela, fazer laminação em um dia praticamente. Então, comparando processos com uma resina isofitálica com uma resina baixa contração, que é a Polilite 33542, uma resina isofitálica hoje você leva de 4 a 5 dias para você finalizar o processo de laminação de um molde, contra um dia da 33542. Por que essa diferença? A 33542 você consegue fazer praticamente camada úmida sobre camada úmida. Quando comparado com a LP 8847 33411, se recomenda fazer 2 camadas por dia, né? Então, num total aí de 8 camadas, você vai ter de 4 a 5 dias de fabricação de processo. A Polilite 33542, por ela ter esse processo de ser pré-cargueada e ter aditivos especiais,
ela apresenta uma característica de baixo pico, baixa reatividade e menor contração. Essa menor contração garante que você não tenha mapeamento de fibra nas peças e você tenha um produto o mais rápido possível pronto, né? Então, comparando a nível de processo e de tempo versus processo, você, com um tipo de resina, você fabrica um molde em 4 dias contra um dia da 33542. A única diferença que a única coisa que a gente recomenda utilizando a 33542 é que a cada camada que você aplicar, esperar da curva isotérmica para iniciar uma nova camada. Aqui algumas características, né, da resina. Então, como eu mencionei, ela tem uma contração baixa, menor que 0,3. É uma resina pré-cargueada, é uma resina que tem uma cura e um pico exotérmico mais baixo, comparando com as outras resinas. Uma resina que já vem pronta para utilização. Então, a gente só recomenda que essa resina seja bem homogeneizada antes da aplicação. É feito a catálise com peróxido, normalmente. E fazendo a camada úmida sobre camada úmida, você tem o molde pronto em praticamente um dia. Aqui nós temos a formulação, né, do compósito. Então a gente recomenda essas proporções de resina versus peróxido, né, que são as quantidades, né, as partes para a resina versus a concentração do peróxido, onde para você obter um bom produto, um produto com qualidade, né, com peróxido, a resina e o roving, né? O roving a gente recomenda aí de 18% a 22%, né? E as resinas você recomenda aí 100 partes para 1,2 partes aí, em média de 25 de catalisador. Fabricação de moldes. Aqui nós temos alguns comparativos, né, de tempo, né? Então, como vocês podem observar, nós temos aqui num método convencional versus a resina com a Polylight 35542 e uma resina com carga que alguns clientes às vezes pegam uma resina convencional e adiciona alumina trihidratada, né? Então a gente tem um comparativo até para mostrar quais os benefícios que a gente tem utilizando um processo convencional com uma resina convencional versus um processo com uma resina especial desenvolvida e dedicada justamente para você ter um ganho não só de tempo, que hoje tempo é dinheiro, mas também de qualidade de produto final. Por essa resina, né, apresentar uma contração baixa e uma exotermia mais baixa, ela proporciona uma qualidade final do seu molde melhor, né, evitando que tenha uma contração e retração da fibra. Com isso você vai ter um molde, cosmeticamente falando, com uma qualidade bem superior do que um método quando comparado com um método convencional. Aqui eu vou entrar um pouco na linha agora de gel coat, que é a nossa linha de gel de alta performance, que são os géis isofitálicos, né? ISO base NPG. Então são géis ISO NPG desenvolvidos especificamente, né, para essa linha de náutica, o qual exige não só uma qualidade de brilho, uma qualidade de resistência mecânica, resistência química. Então as duas linhas que a gente tem para apresentar hoje é a linha do Norpol e a linha do Armorflex. Então são géis que têm um brilho, uma retenção de brilho muito boa, géis que têm uma resistência a blistering muito boa, resistência química, mecânica, uma ótima aplicabilidade, lastrabilidade, o qual te garante que o seu produto final vai ter uma resistência química e uma durabilidade bem maior, né? Então essa linha é a linha que a gente tem da Polint Raico desenvolvida para esse segmento. Essa linha Norpol, tanto o Norpol quanto o Armorflex, nós temos elas em várias cores, não só branco, que geralmente é o que mais se utiliza, mas com cores pretas, cinzas, azuis, conforme a tendência do mercado, conforme a exigência de cada cliente, a gente desenvolve esse produto com a mesma qualidade, com a mesma resistência, baseado na tecnologia da Polint Raico. Aqui nós temos um gel barreira química. O que é esse gel barreira química?
é o Armor Guard. Esse gel ele foi desenvolvido para justamente apresentar, né, na verdade, garantir uma resistência química maior do produto, principalmente produtos que têm contato diretamente com a água. Então esse gel é muito utilizado não só no ramo náutico, mas também em piscinas, fazendo a substituição da barreira química do skin coat. Tá? Então é um gel base éster vinílico, o qual apresenta uma flexibilidade muito boa, evitando trincas e fissuras na peça final, garantindo principalmente uma resistência química, mecânica, e dando uma durabilidade maior no produto final. Resinas especiais para laminação. Então hoje a Raico, Polint Raico, ela conta com um portfólio muito grande de resinas poliéster insaturadas, cada um dedicado para o seu segmento. E para o segmento náutico, a Polint Raico tem a linha da Polilite 10228, a Enidine H871 e a Enidine H775. Essas resinas, elas são resinas especiais, né, com baixa contração. A contração dela é menor que 1%. Isso faz com que você tenha uma peça cosmeticamente melhor, reduzindo retração da fibra, mapeamento da fibra na peça final, garantindo não só um produto de extrema qualidade, com um bom brilho. Então, todas essas três resinas são resinas base DCPD, o qual as principais características delas são a umectação da fibra, melhor comparando com resinas convencionais, contração menor que 1%, resinas que têm indicador de cura, né, o qual facilita no ponto de viragem, né, até sendo um item de segurança para o operador. Então, qual que é a função principal do indicador de cura hoje? No meio de uma produção, de um processo, o operador identificar se já foi feita a catálise do produto ou não. Né? Então acontece muitas das vezes de se preparar uma quantidade muito grande de produto e fazer o processo de laminação, fazer o processo de aplicação e ocorrer uma falha de catálise do produto. E ali ele tem que fazer toda a remoção daquele material, onde tem perda de matéria-prima, perda de tempo, né? Então, todo um retrabalho desnecessário. Então, essas resinas hoje, até pela dimensão, né, até pela quantidade, pelo tamanho das peças, né, que são utilizadas, se fez necessário, a Polint Raico desenvolveu esse produto e colocou esse indicador justamente para facilitar e evitar esses imprevistos, esses contratempos que podem ocorrer num processo produtivo. Além das resinas de baixa contração, conforme mencionado acima, nós temos as resinas isofitálicas, que são resinas até mencionadas anteriormente, que têm aí uma ótima resistência química, uma resistência a blistering, resistência mecânica, que é utilizada hoje muito para fazer a parte de skin coat. Né? Então, geralmente é aplicado o gel, inicialmente, e após essa aplicação do gel coat, é feito um skin coat com esses dois tipos de resina, uma dessas duas resinas, que são resinas isofitálicas que garantem essa proteção química na peça e posteriormente inicia a laminação com a resina convencional mencionada acima. Além dessas duas resinas, nós temos a resina Dion Impact 9102. Essa resina é uma resina base éster vinílica, o qual, além de ter a resistência química, mecânica, ela tem uma resistência à corrosão. Né? Então, às vezes, dependendo do ambiente que o produto vai ser exposto, principalmente se for um ambiente agressivo, nós temos esse produto dedicado para fazer a utilização nessas áreas, o qual exige uma resistência química corrosiva. É recomendado esse tipo de produto, que é um produto base éster vinílico. Resinas especiais para infusão. Além das resinas convencionais, que nós trabalhamos para a linha
de Handley-Up, Spray-Up, conforme mencionado agora anteriormente, nós temos a linha para infusão, que é a 32, a 12835 e a N-Gene I700. Essas duas resinas são resinas dedicadas para a linha de infusão, o qual apresentam as características ideais para fazer uma aplicação, uma boa infusão, com pico exotérmico baixo, com viscosidade baixa e que tenha uma boa cura posteriormente, garantindo que a peça final tenha bons resultados e seja alcançado aí o êxito nos resultados finais da peça. Aqui nós temos as etapas versus os produtos, né? Então nós temos aqui o gel de acabamento, né? Então só para fazer um comparativo, né, nós temos o Norpol NGA, que é a linha de gel ISO NPG, que é a parte de gel de acabamento, ou o Armorflex, que segue a mesma base e a mesma qualidade do Norpol. Após a aplicação desse produto, nós temos a parte do Skin Laminate, que pode ser utilizado tanto a Polylite 33411 como a Polylite LP 8847. Após essa segunda etapa, vem a parte da estrutural, né, do laminado estrutural, o qual pode ser utilizado a Polylite 12835 ou N-Gene I700. Isso para o processo de infusão, né? E nós temos aqui também a parte de quando utilizado Adion. Então, fazendo um comparativo, né, ou utilizando a parte isofitálica, ou utilizando a parte éster vinílico, que segue a mesma linha. Você pode utilizar o gel de acabamento, tanto o Norpol quanto a linha do Armorflex. Consequentemente, você vem com o Skin Laminate com a parte da Dion e posteriormente finaliza com as resinas 12835 e N-Gene I700, que são as resinas indicadas, dedicadas aí para a linha de infusão. Pet Aid. Esse produto é um produto o qual a Polynt Raico ela foi pioneira no seu lançamento, que é um produto recomendado, indicado para fazer pequenos retoques, né? Então, no passado, existiam muitos problemas de retoque no barco, o qual muitas das vezes, quando tinha algum problema de alguma deficiência na peça, alguma irregularidade, se fazia necessário pintar o barco inteiro novamente, né? E foi quando a Polynt Raico desenvolveu esse produto justamente para facilitar esse tipo de trabalho, esse retoque, evitando que fizesse todo esse reparo total desnecessário. Não só gastando mais material, mas a questão de perda de tempo e mão de obra também desnecessária. Então, o Pet Aid, o que significa Pet Aid? Pet vem de remendo e Aid vem de ajuda. Então, é um produto inovador, o qual ele é utilizado, como eu mencionei, para fazer toda a parte de retoque da peça final. Qual que é a forma de utilização desse Pet Aid e quais os seus benefícios? É um produto que ele é diluído no próprio gel coat e ele acaba transformando o gel coat numa tinta. Então ele acaba diluindo o gel coat. As suas propriedades, os seus aditivos fazem com que você obtenha um bom nivelamento, né, evitando casca de laranja, uma boa cura, garantindo a dureza, né, atingindo a dureza necessária do produto. Consequentemente, até atingindo essa dureza, você ter um brilho, né, puxar no brilho o produto de uma forma que ele não fique com diferença nas outras regiões já pintadas com o produto original. A única coisa que a gente recomenda com Pet Aid é sempre utilizar o mesmo lote utilizado na pintura, né, do barco inteiro, por exemplo, até para evitar alguma variação pequena, né, de lote para lote e evitar aí alguma diferença naquela região. Então, justamente esse Pet Aid ele veio para fazer esse tipo de retoques, né, para fazer esse tipo de remendo, fazendo com que elimine todo esse retrabalho aí desnecessário na pintura de um barco inteiro. Então aqui tem algumas características, conforme foi mencionado. Então é um produto o qual você dilui no próprio gel, faz a catálise com peróxido normalmente,
e faz a aplicação, claro, com uma pistola de pintura convencional. E após essa pintura, ele tem uma cura muito rápida, e aí você começa a fazer todo o processo de lixamento e polimento, né? E a vantagem dele é que ele não altera a cor do produto que está sendo feito o retoque. Então, um exemplo, você precisa fazer um retoque num gel branco, você vai adicionar esse Pet Shade, ele não vai alterar a cor desse produto, fazendo com que dê diferença na região retocada. Aqui são as propriedades, conforme foi mencionado. Então, ele tem uma viscosidade baixa, né, na casa ali de 25, né, o tempo de gel dele, de 10 a 15, e outras propriedades aí mencionadas, como pico exotérmico mais elevado, né, e um teor de sólidos mais elevado. Então, a vantagem dele, como alguns clientes utilizam, às vezes para fazer um retoque, utilizavam também anteriormente, alguns utilizam hoje, é a adição de parafina. Então, é feita uma solução de parafina para fazer esse retoque, porém, ele não garante a mesma qualidade quando utilizado um produto específico e dedicado para fazer esse tipo de trabalho. Aqui tem os procedimentos de aplicação. Então, é recomendado de até 30% de diluição, então 70% do produto, do gel coat, para 30% do produto, com uma catálise de 2%, né? E aí você ele reduz aí a 1% aí na camada, e aí é feita a aplicação no produto conforme mencionado, e você garante aí a qualidade no seu retoque da sua peça. Então aqui tem todos os processos, né, que são recomendados. Então você vem com lixamento até você chegar na parte de polimento. Então você faz a remoção da peça. Então como é que é feito todo esse retoque? Então é feito o lixamento da região isolada, a área que vai ser retocada, feito toda a remoção ali, uma parte do gel já aplicado. Você faz a aplicação depois do Pet Shade, do produto com o Pet Shade. Finalmente você faz todo o processo de lixamento e polimento da sua peça final. Aqui é uma informação muito importante. Então a Polinti Raico sempre frisa, né, nessa informação, até porque isso compromete a qualidade e a estabilidade do produto final. Então, o armazenamento, né, o tempo de estoque é fundamental para garantir que o produto permaneça com as suas características e não altere suas propriedades e, consequentemente, a qualidade na sua aplicação. Deixo aqui meu obrigado, né, o meu contato, e agradeço pela oportunidade que nos foi dada pela Artsim. Bom, Paulo, tem algumas perguntinhas, então vamos lá. A primeira delas é de um participante do Peru, e que ele pergunta através de qual empresa ele pode obter a linha Norpol Center Gel no Peru. Então, nós temos alguns representantes locais, e eu posso passar para ele depois o nosso gerente que atende essa região, que é o Alexandre, e ele pode entrar em contato com ele e direcionar se vai ter algum representante local ou ele faz o contato direto. Ótimo, então tá bom. A outra pergunta é sobre o Pet Aid. É 100% garantido que o Pet Aid não dará diferença na parte retocada? Sim, nós garantimos, porém, conforme mencionado, a única recomendação que nós sempre fazemos é que se utilize o mesmo lote do produto fabricado. Então, geralmente a gente recomenda para os clientes, quando comprado um lote novo de produto, separe uma retenção, uma quantidade suficiente para caso haja necessidade de fazer esse retoque, se utilize aquele mesmo lote, o qual foi fabricado o barco. Tá. Qual a posição da Polinti Raico em relação a desenvolvimento de cores especiais? Então, a Polinti Raico ela conta não só com uma estrutura lá fora, né, multinacional. Nós temos um laboratório tecnológico concentrado nos Estados Unidos, porém nós temos o nosso centro tecnológico no Brasil, né, o qual tem todo o suporte, né, para desenvolvimento não só de novos produtos, mas de novas cores,
Então a Polint Raico, ela conta com essa equipe, né, qualificada para fazer esse desenvolvimento locais. Né? A Polint Raico poderia fornecer material técnico, literatura sobre produtos sustentáveis? Sim, a Polint Raico, ela conta com um portfólio muito grande de produtos, né, o qual engloba essa parte de produto sustentável, e a Raico está disponível, a Polint Raico disponível para estar atendendo essa necessidade do mercado. Como que pode ser feito? Um e-mail, a pessoa pode te passar um e-mail e solicitar? Isso, pode nos enviar um e-mail explicando a necessidade, o tipo de produto, qual a aplicação, a destinação final, que a Polint Raico está aberta para fazer essa parceria e desenvolver o produto adequado para esse segmento. Paulo, muito obrigada, só temos a agradecer, ótima palestra, mostrou muito bem toda a linha de produtos da Polint Raico para o setor náutico e até a próxima. Muito obrigado, Até a próxima. eu que agradeço, a Polint Raico agradece.